O ser humano nasce com uma pergunta gravada na carne. Uma pergunta que não foi ensinada, mas descoberta no choque entre consciência e mundo. Por que existimos e para que tudo isso serve? Desde os primeiros mitos até a filosofia moderna, essa pergunta empurrou civilizações inteiras, construiu religiões, justificou guerras e sustentou sistemas morais. Mas o absurdismo começa exatamente quando essa pergunta encontra o silêncio. Não um silêncio reconfortante, mas um silêncio indiferente, frio, quase ofensivo. Procuramos sentido e o universo não responde. Albert Camus chama esse choque de o absurdo, o confronto entre o desejo humano por significado e a indiferença radical do mundo. Não é que o universo esconda respostas. Ele simplesmente não as tem. Essa constatação não surge de pessimismo, mas de lucidez. O absurdo nasce quando a mente exige coerência e o real oferece apenas acontecimentos. Nesse ponto, o ser humano não enlouquece porque o mundo é caótico, mas porque ele é mudo. Camus insiste que o absurdo não está no homem nem no universo, mas na relação entre ambos. O homem pergunta, o mundo cala. É nesse intervalo que surge a angústia moderna. Franz Kafka antecipa esse sentimento ao retratar personagens que buscam sentido em sistemas incompreensíveis, tribunais invisíveis, castelos inacessíveis. Seus protagonistas obedecem regras que não entendem, são julgados por leis que nunca lhes são explicadas e esperam respostas que jamais chegam. Em Kafka, o absurdo não é gritado, ele é vivido no cotidiano, na burocracia, na espera interminável, na culpa sem causa clara. Miguel de Unamuno, por sua vez, sente o absurdo de forma visceral. Para ele, o drama humano nasce do conflito entre a razão, que aponta para a morte e o nada, e o coração, que se recusa a aceitar essa conclusão. O homem quer viver para sempre, mas sabe que não viverá. Essa contradição não se resolve. Ela se sofre. O absurdismo não tenta reconciliar essas forças, não promete síntese nem salvação. Ele começa quando todas as ilusões honestas entram em colapso, quando o progresso não consola, quando a fé vacila, quando a ciência explica o como, mas jamais o porquê. Nesse momento surge a pergunta mais perigosa de todas. Se não há sentido dado, vale a pena continuar vivendo? Camus responde que essa é a única questão filosófica verdadeiramente séria. Não porque ele flerte com o desespero, mas porque recusa respostas fáceis. O absurdo não é uma doutrina, é uma condição. Não é uma filosofia de livros, é uma experiência existencial. Todos em algum momento a atravessam. Um luto, uma perda, uma injustiça inexplicável, um dia comum que de repente parece vazio demais. O universo não responde e o silêncio pesa. É aqui que muitos fogem. Criam distrações, narrativas prontas, promessas de sentido futuro. O absurdismo não foge, ele permanece. Permanece olhando o vazio sem piscar. E é exatamente dessa permanência que algo inesperado começa a surgir. Não sentido, não resposta, mas consciência. A consciência de que o problema não está no mundo, mas na exigência humana de que ele faça sentido. A partir daqui, o caminho não será de consolo, mas de enfrentamento, porque entender o absurdo não é o fim. É apenas o começo da revolta lúcida contra um universo que jamais vai explicar a si mesmo. Albert Camus não constrói o absurdismo como teoria abstrata, mas como consequência inevitável de uma experiência humana básica. Acordar um dia e perceber que a vida continua exatamente igual, mesmo quando tudo dentro de você desmoronou. Para Camus, o absurdo não surge de grandes tragédias metafísicas, mas do cotidiano repetitivo, da rotina mecânica, do trabalho que se repete, dos dias que passam sem promessa. O absurdo nasce quando o homem pergunta, por quê?
e percebe que essa pergunta não encontra eco em lugar nenhum. O mundo não responde porque não tem linguagem moral, não tem intenção, não tem propósito. Ele simplesmente é. Camus rejeita tanto o niilismo passivo quanto as respostas transcendentes fáceis. Para ele, dizer que nada importa e desistir é uma forma de suicídio filosófico. Mas também é suicídio filosófico inventar sentidos sobrenaturais apenas para escapar do desconforto. O absurdo exige honestidade radical. Ele começa quando o homem se recusa a mentir para si mesmo. Em O Mito de Sísifo, Camus usa a figura do herói condenado a empurrar eternamente uma pedra montanha acima para mostrar a condição humana. Sísifo sabe que sua tarefa é inútil. Sabe que a pedra sempre cairá, sabe que não há redenção. Ainda assim, ele empurra, não por esperança, não por ilusão, mas por consciência. É nesse ponto que Camus afirma algo profundamente desconcertante. É preciso imaginar Sísifo feliz. Não feliz no sentido ingênuo, mas lúcido. Feliz porque ele não espera mais nada. Feliz porque não se ilude. Feliz porque, ao aceitar o absurdo sem resignação, ele se torna maior que seu destino. O absurdo, em Camus, não leva à apatia, mas à revolta. Revolta não violenta, não destrutiva, mas existencial. Revoltar-se é viver sem apelo. É continuar existindo sem esperar salvação, sem esperar sentido final, sem esperar resposta. A revolta absurda é um sim à vida tal como ela é, sem justificativas externas. Camus insiste que a grande tentação humana é fugir do absurdo por meio da esperança. A esperança promete que tudo fará sentido depois. Depois da morte, depois do sucesso, depois da redenção. Camus vê nisso uma traição à vida presente. Esperar que a vida se justifique no futuro é desprezar o agora. O absurdo exige presença total. Não há amanhã que resolva o vazio de hoje. Há apenas a decisão de continuar vivendo apesar dele. Essa decisão não é otimista, é corajosa. Camus diferencia claramente revolta de resignação. A resignação aceita o absurdo como derrota. A revolta o aceita como condição, mas não se curva. Ela diz: o universo não tem sentido, e ainda assim eu viverei intensamente. Essa intensidade não vem da busca de um propósito maior, mas da valorização do instante. Se nada é garantido, tudo é precioso. O absurdo destrói as ilusões, mas devolve a vida em estado bruto. Camus afirma que, sem esperança, o homem se torna plenamente responsável por sua existência. Não há desculpas metafísicas, não há destino, não há plano oculto, há escolhas. Mesmo em um mundo sem sentido, escolher viver é um ato ético. Escolher amar, criar, lutar, mesmo sabendo que tudo é provisório, é a forma mais alta de dignidade humana. O absurdo, portanto, não é desespero. É lucidez sem anestesia. É olhar o vazio e não fechar os olhos. É aceitar que o universo não responde e, ainda assim, falar, agir, criar. Camus não oferece consolo. Ele oferece clareza. E essa clareza dói. Dói porque elimina as muletas existenciais, mas fortalece algo raro: a coragem de existir sem garantias. Para Camus, viver o absurdo é viver sem mentiras. Não mentir para si mesmo sobre o mundo, sobre a morte, sobre a ausência de sentido. É nessa honestidade brutal que nasce uma liberdade inesperada. Se não há sentido dado, ninguém pode tirá-lo de você, porque ele nunca existiu. O que existe é a experiência de estar vivo agora. E isso, paradoxalmente, basta. Se Camus descreve o absurdo como o silêncio do universo diante da pergunta humana, Franz Kafka mostra como esse silêncio se transforma em opressão cotidiana. Em Kafka, o absurdo não aparece como tese filosófica explícita, mas como experiência vivida, sufocante e constante.
Seus personagens não estão diante de um universo grandioso e indiferente, mas presos em sistemas obscuros, labirínticos, impessoais e inexplicáveis. O absurdo kafkiano nasce quando o homem tenta compreender as regras do mundo e descobre que elas existem, mas não são acessíveis. Em O Processo, Joseph K. é acusado de um crime que nunca lhe é explicado. Ele tenta se defender, tenta entender, tenta cooperar, mas cada passo o afunda ainda mais. O sistema judiciário existe, funciona, pune, mas não revela seus critérios. Não há sentido visível, apenas procedimentos. O terror não está na violência explícita, mas na normalidade do absurdo. Todos agem como se aquilo fosse natural. A acusação sem causa, a culpa sem origem, a punição sem explicação. Kafka antecipa um mundo em que o indivíduo é esmagado não por tiranos visíveis, mas por estruturas impessoais. O absurdo, aqui, não é metafísico apenas, é burocrático. O universo não responde, mas cobra. Cobra obediência, cobra adaptação, cobra submissão, sem jamais explicar por quê. Em O Castelo, o protagonista K tenta acessar uma autoridade distante, envolta em protocolos intermináveis. Ele acredita que, se seguir corretamente os procedimentos, será reconhecido. Mas cada tentativa apenas revela novas camadas de inacessibilidade. O castelo existe e exerce poder, mas permanece inalcançável. Kafka mostra que o homem moderno vive sob leis que não compreende, mas às quais se sente moralmente obrigado. Esse é o núcleo do absurdo kafkiano, a obediência sem sentido. Diferente de Camus, que propõe a revolta lúcida, Kafka retrata a paralisia. Seus personagens raramente se revoltam de fato. Eles se adaptam, se explicam, se justificam, pedem permissão. A tragédia não é apenas o sistema, mas a internalização dele. O sujeito passa a se sentir culpado mesmo sem saber do que. Essa culpa difusa é uma das marcas mais profundas do absurdo moderno. Não é a culpa por um erro concreto, mas a culpa por existir fora de um padrão invisível. Kafka revela um mundo em que o sentido não apenas falta, mas é prometido e continuamente adiado. Sempre há uma instância superior, uma explicação futura, um momento em que tudo ficará claro. Esse adiamento eterno mantém o sujeito preso. Ele continua esperando, obedecendo, tentando merecer algo que nunca chega. O absurdo kafkiano é, portanto, uma máquina de espera. Esperar julgamento, esperar autorização, esperar reconhecimento. A vida passa enquanto o sentido é prometido, mas jamais entregue. Ao contrário das narrativas tradicionais, não há catarse, não há revelação final. O leitor termina a obra com a mesma sensação do personagem: confusão, impotência e silêncio. Kafka não oferece saída. Ele não propõe revolta explícita nem resignação consciente. Ele expõe. Sua escrita é um espelho cruel da condição humana em sistemas que perderam qualquer ligação com a justiça, a razão ou o significado. Nesse sentido, Kafka não responde ao absurdo. Ele o encarna. Seus textos mostram como a busca por sentido pode se tornar armadilha quando o mundo oferece apenas regras vazias. O sujeito acredita que, se fizer tudo certo, será finalmente absolvido, aceito ou compreendido. Mas o certo nunca é definido. Essa indefinição corrói a alma. O absurdo kafkiano não grita, ele sussurra. Ele se infiltra na rotina, na linguagem técnica, nos formulários, nos corredores intermináveis. É um absurdo sem espetáculo, sem drama épico, mas profundamente violento. Ao ler Kafka, o leitor não encontra consolo. Encontra reconhecimento. Reconhecimento de um mal-estar difuso, de uma sensação de inadequação permanente, de um mundo que exige, mas não explica. Kafka mostra que o universo não apenas não responde, como às vezes finge responder.
E essa falsa promessa é ainda mais cruel. No absurdismo, Kafka ocupa um lugar singular. Ele não teoriza o absurdo, ele o faz viver. Ele mostra o que acontece quando o ser humano continua buscando sentido em estruturas que já perderam qualquer compromisso com ele. O resultado não é libertação, mas desgaste. Não é revolta, mas cansaço. E é nesse cansaço que o absurdo se torna cotidiano, banal e, por isso mesmo, devastador. Se em Camus o absurdo nasce do confronto lúcido entre a razão e o silêncio do universo, e em Kafka ele se manifesta como opressão sem rosto, em Miguel de Unamuno o absurdo assume uma forma ainda mais íntima e dilacerante. O conflito irreconciliável entre o desejo de eternidade e a certeza racional da morte. Unamuno não parte da frieza filosófica nem da alegoria literária extrema. Ele parte da carne, do medo, da angústia pessoal. Para Unamuno, o ser humano não quer apenas viver bem ou com sentido, ele quer não morrer, quer continuar existindo como indivíduo, com memória, identidade e consciência. Esse desejo não é lógico, não é racional, não é demonstrável, ele é visceral. E é exatamente por isso que a razão se torna inimiga. A razão observa o mundo, analisa a biologia, contempla o tempo e chega a uma conclusão inescapável. Tudo morre, tudo passa, tudo se dissolve. Para Unamuno, essa conclusão não traz serenidade, traz desespero, porque ela entra em choque direto com aquilo que ele chama de sentimento trágico da vida. O homem não aceita o nada. Ele pode até compreendê-lo intelectualmente, mas não consegue aceitá-lo emocionalmente. Essa fratura interna é o coração do absurdo unamuniano. Diferente de Camus, que propõe viver sem apelo, Unamuno vive em permanente apelo. Ele sabe que não há provas da imortalidade, mas não consegue abandonar a esperança. E, ao mesmo tempo, sabe que essa esperança pode ser ilusão. Essa tensão não se resolve, e Unamuno não tenta resolvê-la. Ele a assume como condição humana. Para ele, a honestidade não está em escolher a razão contra a fé, ou a fé contra a razão, mas em sofrer conscientemente o conflito entre ambas. O absurdo aqui não é apenas o silêncio do universo, mas a guerra interior. O homem pensa como mortal, mas sente como eterno. Ele sabe que morrerá, mas deseja infinitamente não morrer. Essa contradição gera angústia, mas também profundidade. Unamuno rejeita tanto o niilismo frio quanto a fé dogmática. Ele despreza o consolo fácil das certezas absolutas. Para ele, uma fé sem dúvida é morta, e uma razão sem dor é desumana. O absurdo, então, não é algo a ser superado, mas vivido. Unamuno acredita que é justamente esse sofrimento que dá densidade à existência. Um homem que não sofre diante da morte não vive plenamente. A tragédia não é defeito da vida, é seu motor. É o que impede que a existência se torne superficial. Enquanto Camus vê a revolta como resposta ao absurdo, Unamuno vê a agonia como condição permanente. Não há saída heróica, não há libertação final. Há apenas a luta contínua entre aquilo que sabemos e aquilo que desejamos. E essa luta, embora dolorosa, é profundamente humana. Para Unamuno, o problema da modernidade não é a ausência de sentido, mas a tentativa de anestesiar a dor que nasce dessa ausência. Sistemas filosóficos, ideologias, dogmas e até o progresso científico muitas vezes funcionam como anestésicos. Eles prometem explicar tudo, resolver tudo, pacificar tudo. Unamuno rejeita isso. Ele prefere a ferida aberta à cicatriz falsa. Ele afirma que viver é lutar contra o nada, mesmo sabendo que o nada vencerá. Essa luta não é racional, é existencial. O homem luta porque ama a vida, não porque espera ganhar. Nesse ponto, Unamuno se afasta tanto de Camus quanto de Kafka.
Ele não aceita o silêncio do universo com serenidade, nem se dissolve na opressão dos sistemas. Ele grita, grita contra a morte, contra o nada, contra Deus, se for preciso. Mas esse grito não é blasfêmia vazia, é a afirmação da vida. É dizer, mesmo sem resposta, eu continuo perguntando. Mesmo sem garantia, eu continuo desejando. O absurdo, em Unamuno, não leva à revolta fria nem à paralisia cansada. Leva à agonia consciente. E para ele, essa agonia é mais digna do que qualquer paz comprada com ilusões. O homem verdadeiramente vivo é aquele que não se reconcilia com a própria finitude, mas também não se engana sobre ela. Ele vive nesse meio termo doloroso, sem síntese, sem fechamento. Unamuno mostra que procurar sentido em um universo que não responde não é apenas problema intelectual, é drama existencial. E talvez, sugere ele, seja exatamente esse drama que nos torna humanos. Depois de atravessar Camus, Kafka e Unamuno, torna-se necessário desfazer um dos maiores mal-entendidos sobre o absurdismo. O absurdo não é depressão, nem pessimismo, nem desistência da vida. Confundir absurdo com tristeza é uma leitura superficial. O absurdo é, antes de tudo, um estado de lucidez extrema. Ele nasce quando o sujeito para de se proteger com ilusões confortáveis e encara o mundo tal como ele se apresenta. Sem garantias, sem roteiro, sem finalidade explícita. A depressão paralisa, o absurdo desperta. A depressão é fechamento, o absurdo é abertura dolorosa. O sujeito deprimido perde o vínculo com o mundo. O sujeito absurdo, ao contrário, se vê ligado demais a ele, mas sem respostas. O sofrimento absurdo não vem da falta de vida, mas do excesso de consciência. Camus insiste que o absurdo só existe enquanto há consciência. Se o homem deixa de perguntar, o absurdo desaparece. Não porque foi resolvido, mas porque foi abandonado. Por isso, o absurdismo não glorifica a desistência, ele a denuncia. O suicídio, para Camus, não é resposta ao absurdo, é fuga dele. É a tentativa de silenciar a pergunta eliminando o perguntador. O absurdo exige que o homem continue vivo e consciente. Essa exigência é cruel, mas também digna. Kafka, embora nunca formule isso em termos filosóficos explícitos, mostra a mesma lógica. Seus personagens não se matam facilmente. Eles continuam vivendo, mesmo esmagados, mesmo confusos, mesmo cansados. Não porque tenham esperança, mas porque estão presos à lógica do mundo. E é justamente essa continuidade sem sentido que revela o absurdo. Já Unamuno deixa claro que o desespero verdadeiro não é perder a vida, mas perder o desejo de viver. O homem que não sofre diante da morte já morreu por dentro. O absurdo, portanto, não é negação da vida, é confronto direto com sua fragilidade. Outro equívoco comum é acreditar que o absurdo conduz necessariamente ao niilismo. O niilismo afirma que nada tem valor. O absurdismo afirma algo diferente. Não há valor garantido pelo universo, mas isso não impede o homem de criar valores. Essa diferença é decisiva. No niilismo, tudo se equivale porque nada importa. No absurdo, tudo se torna urgente, porque nada é assegurado. Camus insiste que, justamente porque a vida não tem sentido pré-dado, ela se torna intensamente concreta. Cada gesto, cada escolha, cada ato ganha peso, não porque seja eterno, mas porque é único. A lucidez absurda elimina a esperança metafísica, mas fortalece a responsabilidade ética. Se não há plano divino, não há desculpa. Se não há sentido último, cada sentido parcial se torna uma decisão humana. Isso não traz conforto, traz peso, mas é um peso real, não imaginário. Kafka mostra o que acontece quando esse peso é deslocado para sistemas abstratos. O sujeito passa a obedecer regras vazias, acreditando que nelas encontrará absolvição. O resultado é alienação. O absurdismo recusa essa transferência.
Ele devolve o peso da existência ao indivíduo. Unamuno, por sua vez, mostra que essa devolução é insuportável para muitos. O homem quer acreditar que sua dor será recompensada, que sua luta não será em vão. O absurdo frustra essa expectativa, mas ao frustrá-la, impede algo ainda mais perigoso: a instrumentalização da vida em nome de promessas futuras. O absurdo protege o presente contra o sacrifício em nome de um depois que talvez nunca venha. Outro ponto central é entender que o absurdismo não propõe passividade. Ele propõe ação sem ilusão. Camus chama isso de revolta. Não a revolta que destrói tudo, mas a que se recusa a aceitar mentiras. Revoltar-se é viver intensamente sem apelo. Amar sabendo que o amor acaba. Criar sabendo que a obra será esquecida. Lutar sabendo que a justiça é incompleta. Essa lucidez não paralisa, ela purifica. Ela elimina o auto-engano. Kafka mostra o oposto. Personagens que continuam agindo, mas presos à ilusão de que o sistema algum dia responderá. Essa esperança os mantém submissos. O absurdo, quando reconhecido, quebra essa submissão interior. O sujeito deixa de esperar absolvição. Ele age porque age, não porque espera recompensa. Unamuno mostra que essa postura é quase insuportável emocionalmente. Viver sem promessa de eternidade é viver ferido, mas é viver acordado. O absurdismo, portanto, não promete felicidade. Ele promete clareza, e clareza dói. Dói porque remove o véu que protegia o sujeito do vazio. Mas esse vazio não é ausência de vida, é ausência de garantias. O homem absurdo não é aquele que perdeu tudo, mas aquele que sabe que nunca teve aquilo que acreditava ter. Essa descoberta é traumática, mas também libertadora, porque se nunca houve sentido garantido, nada pode ser tirado. O universo não responde, mas também não exige. Ele não julga, não pune, não recompensa, ele simplesmente existe. O homem absurdo aprende a existir também sem pedir permissão. Essa existência não é heróica no sentido épico, mas cotidiana. É levantar, trabalhar, amar, criar, sabendo que tudo é provisório. Essa consciência não elimina a dor, mas impede a humilhação diante dela. O sofrimento deixa de ser interpretado como falha pessoal ou castigo metafísico. Ele se torna parte da condição humana. O absurdismo, então, não é filosofia da tristeza, mas da dignidade sem ilusões. Ele não consola, mas fortalece. Não promete respostas, mas impede mentiras. E talvez seja exatamente isso que o torne tão difícil de aceitar. Porque o homem não quer apenas viver. Ele quer saber por quê. O absurdo responde com silêncio e exige que, mesmo assim, o homem continue. Depois de compreender que o absurdo não é depressão nem niilismo, mas lucidez, surge a pergunta inevitável: como viver sabendo que o universo não responde? Para Albert Camus, existe apenas uma resposta que não trai a condição humana: a revolta. Mas é fundamental entender o que Camus chama de revolta, porque ela não tem nada de explosiva, destrutiva ou ideológica. A revolta absurda é silenciosa, contínua e interior. É a decisão de viver sem apelo, viver sem esperar que o mundo justifique a própria existência. Revoltar-se é dizer sim à vida, mesmo quando ela não oferece garantias, recompensas ou explicações. É um sim sem ilusões. Camus insiste que a revolta não busca vencer o absurdo, porque isso é impossível. Ela busca mantê-lo consciente. O homem absurdo não tenta resolver o conflito entre o desejo de sentido e o silêncio do universo. Ele sustenta esse conflito. E é exatamente nessa sustentação que nasce uma forma inédita de liberdade. Não a liberdade metafísica, nem a liberdade prometida por ideologias, mas a liberdade de não mentir para si mesmo. Quando o homem para de esperar respostas, ele deixa de ser refém delas. A esperança, nesse contexto, não é virtude,
é fuga. Esperar que tudo faça sentido depois é desvalorizar o agora. Camus afirma que a esperança projeta a vida para um futuro imaginário e, com isso, rouba a intensidade do presente. A revolta absurda, ao contrário, ancora o homem no instante. Se tudo é provisório, cada gesto ganha densidade. Se não há sentido final, não há hierarquia absoluta de valores. Isso não leva ao caos moral, mas à responsabilidade radical. O homem não pode mais justificar seus atos dizendo que obedece a um plano maior. Ele responde por eles aqui e agora. Essa responsabilidade é pesada, mas digna. Kafka mostra o oposto da revolta absurda. Personagens que continuam esperando autorização, absolvição ou reconhecimento de instâncias superiores. Eles não se revoltam porque acreditam que a resposta ainda virá. Essa espera é o que os aprisiona. Camus rompe com essa lógica. Ele afirma que o homem absurdo não espera. Ele age sem garantia. Isso não significa agir impulsivamente ou violentamente. Significa agir sem ilusão, criar sem acreditar na eternidade da obra, amar sem exigir que o amor salve, lutar por justiça sem acreditar que ela será perfeita. Essa postura parece árida, mas é profundamente humana. Unamuno, embora não use o termo revolta da mesma forma, vive uma revolta interna permanente. Ele se recusa a aceitar a morte como conclusão pacífica. Sua revolta não é tranquila, é angustiada, mas ainda assim é revolta. Ele não se cala diante do nada, ele protesta. E esse protesto não busca vitória, busca fidelidade à vida. A revolta absurda não elimina a dor, mas impede a resignação. Resignar-se é aceitar o absurdo como derrota. Revoltar-se é aceitá-lo como condição e, ainda assim, viver intensamente. Camus é claro, o homem absurdo não busca suicídio físico nem suicídio filosófico. Ele rejeita tanto a morte quanto as explicações falsas. Ele permanece. Permanecer é o ato mais radical. Em um mundo que não responde, continuar falando, criando e amando é um gesto de desafio silencioso. Esse desafio não é dirigido ao universo, que é indiferente, mas à própria tentação humana de desistir. A revolta absurda é cotidiana. Ela está no trabalhador que continua fazendo bem o seu trabalho sem acreditar que isso lhe dará sentido final. Está no artista que cria, sabendo que será esquecido. Está no amante que ama, sabendo que o amor acaba. Está no indivíduo que escolhe a dignidade, mesmo quando não há recompensa. Essa revolta não se organiza em bandeiras, não funda sistemas, não promete salvação coletiva. Ela é individual, mas não egoísta. Ao recusar ilusões, o homem absurdo reconhece que todos estão na mesma condição. Isso cria solidariedade sem transcendência. Uma solidariedade baseada não em promessas, mas em fragilidade compartilhada. Camus chama isso de fraternidade lúcida. Não somos irmãos porque um Deus nos uniu, mas porque todos enfrentamos o mesmo silêncio. Essa fraternidade é mais honesta porque não exige crença. Ela nasce do reconhecimento do limite comum. O absurdo, então, não leva ao isolamento total, mas a uma forma diferente de convivência. Uma convivência sem mitos salvadores, sem hierarquias morais absolutas, sem promessas de redenção. Viver revoltado nesse sentido é viver acordado. É não transformar o sofrimento em destino, nem a felicidade em obrigação. É aceitar a instabilidade como regra. Camus não promete felicidade, mas intensidade. Não promete sentido, mas presença. A revolta absurda não diz tudo vale. Ela diz nada é garantido. E justamente por isso cada escolha importa. Não porque será julgada pelo universo, mas porque define quem você é enquanto vive. A parte mais difícil da revolta é que ela não oferece descanso. Não há ponto de chegada, não há síntese final.
A revolta é permanente, é um estado de vigilância contra a tentação do consolo fácil. Mas é também a única postura que não humilha o homem diante de um mundo indiferente. Ao recusar respostas falsas, o homem absurdo preserva algo essencial, a própria dignidade. Ele não se ajoelha diante do vazio, nem finge que ele não existe. Ele caminha com ele. E nesse caminhar, mesmo sem sentido, a vida acontece. Não como promessa, mas como experiência real, concreta e finita. Depois de compreender a revolta como única resposta honesta ao absurdo, surge uma objeção quase automática. Se o universo não responde, se não há sentido último, então nada tem valor. Essa objeção parece lógica, mas é exatamente aqui que o absurdismo faz sua virada mais profunda. Ausência de sentido não significa ausência de valor. Significa apenas que o valor não vem de fora. Ele não está inscrito no cosmos, nem garantido por Deus, pela história ou por uma moral eterna. O valor nasce da escolha humana consciente dentro de um mundo indiferente. Camus insiste que o erro fundamental é confundir sentido com valor. O sentido seria uma explicação total, uma justificativa final da existência. O valor, ao contrário, é sempre local, parcial, humano. O absurdo destrói o primeiro, mas preserva e até fortalece o segundo. Quando nada é garantido, aquilo que é escolhido ganha peso real. Não porque seja eterno, mas porque é assumido sem garantias. O homem absurdo não diz isso é valioso porque o universo quer, mas isso é valioso porque eu escolho sustentar. Essa escolha não é arbitrária no sentido vazio. Ela é trágica. Escolher algo como valioso significa aceitar que ele pode desaparecer, falhar, acabar. Amar alguém em um universo sem sentido não é menos intenso. É mais, porque não há promessa de salvação, reencontro eterno ou recompensa cósmica. Há apenas o agora. Kafka mostra o que acontece quando o valor é deslocado para sistemas abstratos. Seus personagens acreditam que o valor está na aprovação da lei, da autoridade, da instituição. Eles vivem esperando validação externa. O resultado é esvaziamento. O indivíduo não sabe mais o que vale por si. Ele vale apenas na medida em que é reconhecido. O absurdismo rompe com essa lógica. Ele devolve o valor à decisão individual, não no sentido narcisista, mas existencial. Você não vale porque é aprovado. Você vale porque escolhe agir de determinado modo, mesmo sem garantia. Unamuno sente isso como dor. Para ele, viver sem sentido garantido é viver em agonia permanente. Mas essa agonia não elimina o valor da vida. Ela o intensifica. Se tudo fosse garantido, nada seria urgente. Se a eternidade fosse certa, o instante seria descartável. A finitude, embora cruel, dá densidade ao valor. O absurdismo não transforma o homem em relativista moral indiferente. Pelo contrário, ele o torna mais responsável. Se não há juiz final, não há absolvição futura. Cada ato é definitivo no instante em que acontece. Isso não significa que tudo é permitido. Significa que nada pode ser delegado. O homem não pode dizer, fiz isso porque era o plano, fiz isso porque todos faziam, fiz isso porque a história exigia. Essas justificativas perdem força em um mundo absurdo. O sujeito fica nu diante de suas escolhas. Essa nudez é desconfortável, mas ética. Camus insiste que o homem absurdo pode ser profundamente comprometido com justiça, solidariedade e dignidade, justamente porque sabe que nada disso é garantido. Ele luta não porque acredita vencer, mas porque considera a luta valiosa em si. Essa é uma moral sem transcendência, mas não sem rigor. Kafka mostra o perigo oposto. Quando o valor depende de sistemas opacos, o indivíduo se torna descartável. Ele pode ser acusado, julgado, eliminado sem explicação.
O absurdo kafkiano denuncia o vazio moral dos sistemas que fingem ter sentido. O absurdismo camusiano responde criando valores sem mentira. O Unamuno, por sua vez, mostra que o valor máximo para o homem é continuar lutando contra o nada, mesmo sabendo que perderá. Essa luta não é racional, é existencial. O valor não está no resultado, mas na fidelidade à vida. Outro ponto crucial é entender que viver sem sentido não é viver sem compromisso. O homem absurdo não vive à deriva. Ele vive sem mapa, mas não sem direção momentânea. Ele escolhe, se engaja, se apaixona, cria e sofre, sabendo que tudo isso é provisório. Essa consciência não paralisa, ela intensifica. Cada gesto é único porque não se repete no infinito. Cada relação importa porque não é eterna. Cada escolha pesa porque não será corrigida por um sentido maior. O absurdismo devolve ao homem algo que as grandes narrativas roubaram: a gravidade do presente. Não há futuro que redima o agora. Isso torna o agora pesado, mas real. Kafka mostra personagens que vivem no adiamento eterno, sempre esperando, sempre suspensos. O absurdo, quando reconhecido, rompe essa suspensão. Ele obriga o sujeito a viver aqui, não no quando tudo fizer sentido. O Unamuno mostra que essa obrigação dói. Dói porque o homem quer mais. Quer eternidade, quer resposta, quer reconciliação. O absurdo frustra tudo isso. Mas, ao frustrar, impede que o homem viva como criança, esperando recompensa. O homem absurdo amadurece à força. Ele aprende que o valor não é dado, é criado e sustentado. E sustentar algo em um mundo indiferente exige coragem contínua. A parte mais difícil dessa postura é que ela não oferece descanso moral. Não há "estou do lado certo da história". Não há "cumprir minha missão". Há apenas a continuidade da escolha. Hoje, amanhã, sempre de novo. Essa repetição não é castigo, é condição. O valor não se acumula como crédito espiritual. Ele se exerce. O absurdismo, portanto, não empobrece a vida. Ele a torna mais exigente. Ele retira as muletas, mas fortalece as pernas. Ele não promete consolo, mas impede a mentira. E talvez seja exatamente isso que o torne tão difícil de aceitar. Porque viver sem sentido exige mais do homem do que viver acreditando que tudo já está explicado. Quando o ser humano abandona a esperança de que o universo lhe dará respostas, ele não entra em um estado de paz automática. Pelo contrário, ele entra em um estado de lucidez. E a lucidez, longe de ser confortável, é um fardo pesado. Para Albert Camus, a lucidez é o ponto sem retorno. Depois que o homem percebe o absurdo, ele não pode mais fingir que não viu. Não pode mais viver com a inocência metafísica de quem acredita que tudo acontece por um motivo maior. Essa consciência não é libertação imediata, é peso. O homem lúcido carrega a clareza de que não existe sentido oculto, plano secreto ou redenção garantida. Ele acorda todos os dias sabendo que a vida não promete nada além dela mesma. Esse conhecimento não traz anestesia, traz tensão. Camus descreve a lucidez como um estado de vigilância permanente. O homem absurdo precisa vigiar a si mesmo para não cair novamente nas ilusões reconfortantes. Ele precisa resistir à tentação de transformar o absurdo em doutrina, em nova religião ou em discurso vazio. A lucidez exige atenção constante. É mais fácil acreditar do que permanecer consciente. É mais fácil esperar do que sustentar o vazio. Por isso, a maioria das pessoas prefere algum tipo de cegueira voluntária. Franz Kafka retrata exatamente o preço psicológico da lucidez quando ela não encontra saída. Seus personagens são lúcidos o suficiente para perceber que algo está errado, mas não lúcidos o bastante para romper. Eles sentem a injustiça, a arbitrariedade, o absurdo das estruturas,
mas continuam presos a elas. A lucidez, nesses casos, se transforma em angústia paralisante. Saber que o sistema é absurdo não basta se o indivíduo ainda acredita que precisa da aprovação dele. A lucidez kafkiana é incompleta e por isso dolorosa. Camus tenta ir além. Para ele, a lucidez só se torna força quando deixa de ser apenas diagnóstico e se transforma em postura. Não basta saber que o mundo é absurdo, é preciso viver como se soubesse. Isso implica abandonar expectativas que organizavam a vida inteira, expectativas de reconhecimento, de justiça final, de coerência moral do mundo. O homem lúcido perde o direito à ingenuidade. E isso dói. Dói porque a ingenuidade protege. Ela dá sentido automático às perdas, às derrotas, às humilhações. Sem ela, tudo fica exposto. Miguel de Unamuno vive essa lucidez como tragédia íntima. Para ele, saber que a razão não garante sentido não elimina o desejo de sentido. Pelo contrário, intensifica o conflito. A lucidez não apaga a fome espiritual, ela a torna consciente. O homem lúcido quer acreditar, mas não consegue. Quer descansar, mas não pode. Vive em estado de contradição permanente. Essa contradição não se resolve. E Unamuno se recusa a resolvê-la artificialmente. Ele prefere viver rasgado a viver anestesiado. A lucidez, então, não é serenidade, é tensão viva. O problema é que a cultura moderna vende a lucidez como se fosse iluminação tranquila, como se entender o absurdo fosse automaticamente libertador. Não é. A lucidez retira o chão antes de oferecer qualquer força. Ela desmonta a estrutura psicológica construída sobre promessas de sentido. Por isso, muitos recuam. Preferem sistemas simples, respostas improntas, discursos fechados. A lucidez exige maturidade emocional rara. Ela exige aceitar que não há garantia de que seus esforços serão recompensados, que você pode agir com dignidade e ainda assim fracassar, que pode amar profundamente e perder, que pode ser justo e ser esmagado. A lucidez não protege do sofrimento, ela impede apenas o auto-engano. Camus insiste que a força da lucidez não está em eliminar a dor, mas em impedir que ela se transforme em mentira. O homem lúcido sofre, mas sabe por quê. Ele não inventa narrativas falsas para justificar o sofrimento. Ele não chama de destino o que é acaso. Não chama de plano o que é contingência. Essa honestidade dói, mas preserva a integridade interior. Kafka mostra o oposto. Quando a lucidez não encontra coragem, ela se transforma em culpa difusa. Seus personagens se sentem errados sem saber por quê. A lucidez parcial os torna frágeis. Já a lucidez assumida em Camus gera força silenciosa. Não uma força heróica, mas uma resistência contínua. A força de não se render à mentira, a força de continuar vivendo sem garantias. Unamuno vê nessa lucidez um martírio, mas também uma forma de autenticidade. O homem que não se engana vive mais intensamente, mesmo sofrendo mais. Porque cada emoção é real, não filtrada por promessas ilusórias. A lucidez, portanto, não é uma bênção simples, é um peso que poucos aceitam carregar. Mas é também o único caminho que respeita a inteligência e a experiência humana. Viver sem sentido não exige ignorância, exige clareza. E essa clareza cobra um preço alto. O homem lúcido não dorme facilmente nas certezas prontas, ele vive em alerta. Mas esse alerta o impede de ser manipulado por discursos salvadores, ideologias redentoras ou promessas vazias. A lucidez o torna vulnerável, mas também menos enganável. No fim, a lucidez não resolve o absurdo. Ela apenas impede que o homem se torne cúmplice da própria ilusão. E talvez isso, embora pesado, seja uma forma silenciosa de força.
Quando o indivíduo aceita o absurdo, assume a revolta e sustenta a lucidez, ele descobre uma consequência pouco romantizada: a solidão. Não a solidão social simples, mas a solidão existencial de quem enxerga algo que a maioria prefere não ver. O homem que reconhece que o universo não responde passa a viver em um ritmo diferente do coletivo. Enquanto muitos organizam a vida em torno de promessas futuras, recompensas transcendentais ou narrativas fechadas, ele caminha sem mapa definitivo. Isso cria um descompasso profundo. Para Albert Camus, essa solidão não é sinal de superioridade, mas de consequência inevitável. Quem abandona ilusões comuns deixa de compartilhar certas linguagens sociais. Conversas que giram em torno de tudo acontece por um motivo, ou, no fim, tudo se resolve, deixam de fazer sentido. O homem absurdo não corrige os outros, mas se cala. E esse silêncio aprofunda a sensação de isolamento. Camus deixa claro que essa solidão não deve ser confundida com misantropia. O homem absurdo não odeia os outros, apenas não pode mais mentir junto com eles. Essa impossibilidade de participar plenamente das ilusões coletivas cria uma distância invisível. Ele está entre as pessoas, mas não dentro das mesmas narrativas. Kafka transforma essa solidão em imagem extrema. Seus personagens estão cercados por instituições, autoridades, multidões, mas nunca verdadeiramente acompanhados. Eles falam, mas não são compreendidos. Pedem explicações, mas recebem formulários. A solidão kafkiana não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de sentido compartilhado. O indivíduo não encontra ninguém que possa realmente responder. O resultado é uma existência cercada, porém vazia. Essa solidão é o retrato do homem moderno diante de sistemas que funcionam sem explicar. Camus vê nisso um perigo. Quando a solidão se transforma em ressentimento, o homem busca refúgio em ideologias totalizantes. Ele troca o silêncio do universo pelo barulho das certezas absolutas. Por isso, a solidão absurda precisa ser atravessada com cuidado. Ela não deve virar desprezo pelos outros, nem culto ao isolamento. O desafio é manter a lucidez sem romper os laços humanos. Camus propõe uma resposta difícil: solidariedade sem ilusão, não baseada em promessas eternas, mas na consciência de que todos compartilham a mesma fragilidade. É uma solidariedade discreta, sem slogans. Miguel de Unamuno sente essa solidão de forma ainda mais dolorosa. Para ele, o homem que pensa profundamente se vê condenado a um exílio interior. Ele não consegue acreditar como os simples, mas também não consegue viver sem desejar aquilo em que não acredita. Isso o separa dos outros e de si mesmo. Unamuno escreve como alguém que conversa com a humanidade, mas sente que ninguém responde de fato. Sua solidão não é arrogante, é trágica. Ele quer comunhão, mas não consegue se enganar para obtê-la. Essa solidão, porém, não é estéril. Ela obriga o homem a construir uma ética própria, sem aplauso, sem validação final. O homem absurdo age corretamente não porque será reconhecido, mas porque escolheu esse modo de existir. Isso exige uma força silenciosa. A solidão funciona como prova. Quem depende de reconhecimento constante não suporta viver sem sentido garantido. Quem sustenta a solidão aprende a agir mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém aplaude. Kafka mostra o colapso daquele que não suporta essa solidão. Seus personagens se desintegram lentamente porque precisam desesperadamente que alguém diga: você está certo, você é inocente, você pode entrar. Camus, ao contrário, propõe uma maturidade amarga, aceitar que talvez ninguém diga isso, que talvez não haja autorização, que talvez nunca haja absolvição. A solidão, então, se torna o espaço onde o indivíduo testa sua fidelidade à própria lucidez.
Ele continua sendo justo, mesmo sem recompensa? Continua sendo humano, mesmo sem promessa? Continua vivendo mesmo sem resposta? Essa é a pergunta central. A solidão absurda também revela algo incômodo. Muitos vínculos humanos são sustentados por ilusões compartilhadas. Quando essas ilusões caem, alguns laços se enfraquecem. O homem lúcido percebe que parte das conexões sociais depende de crenças comuns, não de compreensão profunda. Isso não significa que todas as relações sejam falsas, mas que poucas suportam a ausência de sentido garantido. As que suportam se tornam raras e valiosas, não porque prometem salvação, mas porque oferecem presença. A presença de alguém que não tenta explicar o inexplicável, apenas permanece. Essa presença é a forma mais honesta de companhia no absurdo. Camus acredita que essa companhia, embora rara, é suficiente para impedir o desespero total. Não elimina a solidão, mas a torna habitável. A solidão deixa de ser abandono e se transforma em espaço de integridade. O homem não está sozinho porque foi rejeitado pelo universo, mas porque recusou mentir para si mesmo. Essa recusa tem custo, mas também preserva algo essencial: a coerência interior. No fim, a solidão do homem que enxerga não é prêmio nem castigo, é condição. Ela separa, mas também protege. Protege o indivíduo da submissão cega a narrativas prontas. Protege sua liberdade de pensamento. Protege sua dignidade. Viver sem sentido compartilhado é pesado, mas viver com sentido falso é mais destrutivo. O homem absurdo escolhe a solidão consciente em vez da companhia baseada em ilusão. E nessa escolha, embora silenciosa, há uma forma profunda de fidelidade à própria existência. Depois de atravessar o absurdo, sustentar a revolta, carregar a lucidez e suportar a solidão, resta a pergunta final, a mais simples e a mais difícil. Por que continuar? Não no sentido abstrato, mas concreto. Por que acordar amanhã, agir, falar, amar, criar, se o universo permanece mudo? É aqui que o absurdismo se revela por completo, não como filosofia do desespero, mas como ética da permanência. Para Albert Camus, continuar não é uma conclusão lógica, é uma decisão existencial renovada todos os dias. Não existe resposta definitiva que justifique a vida. Existe apenas o gesto repetido de permanecer fiel à própria consciência. Camus não oferece um porquê transcendental. Ele oferece um apesar de. Apesar do silêncio do mundo, apesar da ausência de sentido, apesar da finitude inevitável. Continuar não porque a vida promete algo, mas porque abandonar seria aceitar uma mentira ou uma fuga. O homem absurdo continua, porque viver é o único campo onde a revolta pode existir. Parar seria entregar-se ao nada sem confronto. Kafka mostra o risco oposto, personagens que continuam vivendo, mas não caminham. Eles permanecem suspensos, presos à espera de uma autorização que nunca chega. Eles existem biologicamente, mas não existencialmente. Continuar, no sentido absurdo, não é apenas persistir no tempo, é caminhar sem garantia, é agir mesmo sem saber se o gesto terá consequência, é falar mesmo quando não há ouvinte que compreenda, é criar mesmo sabendo que a obra será esquecida. Camus insiste que o valor da vida não está no resultado final, mas na intensidade do percurso consciente. Cada passo não é validado por um fim maior, mas pela fidelidade à própria lucidez. Miguel de Unamuno vive esse continuar como agonia permanente. Para ele, continuar é um ato quase contraditório, porque a razão diz que tudo acaba, mas o coração se recusa a aceitar. Unamuno não resolve essa tensão, ele a transforma em motor. Continuar, para ele, é lutar contra a própria lucidez sem destruí-la. É viver sabendo que a esperança é irracional, mas ainda assim desejando.
Diferente de Camus, que busca uma postura mais seca, Unamuno continua chorando diante do silêncio do universo. Mas ambos convergem em um ponto essencial. Parar não é opção honesta. Parar seria trair a experiência humana, que é feita de busca, mesmo quando a busca falha. O continuar absurdo não é heróico no sentido épico. Ele é cotidiano. Está em levantar da cama quando nada parece justificar o dia. Em cumprir uma tarefa simples, sem acreditar que ela mudará o mundo, em cuidar de alguém mesmo sabendo que a perda virá, em manter a dignidade mesmo quando ninguém observa. Esse continuar não tem plateia, é silencioso, e exatamente por isso é autêntico. Kafka revela o que acontece quando o indivíduo perde essa capacidade de caminhar. Ele entra em um labirinto de adiamentos, justificativas, culpas difusas. Sua vida se transforma em espera. O absurdo, quando reconhecido e assumido, corta essa espera. Ele diz: não haverá resposta, então viva agora. Não haverá absolvição final, então haja com integridade agora. Não haverá sentido garantido, então sustente o que você escolhe como valioso agora. Continuar nesse contexto não é esperar dias melhores. É viver plenamente mesmo em dias ruins. É não condicionar a própria existência a um futuro idealizado. O homem absurdo não diz: quando tudo fizer sentido, eu viverei. Ele vive agora, mesmo sem sentido. Isso exige uma força que não é visível, uma força que não se exibe, uma força que se manifesta na constância, a constância de quem não se deixa paralisar pela ausência de respostas. Camus afirma que essa constância é a forma mais alta de liberdade, porque ninguém pode tirar de você a decisão de continuar. Não depende do mundo, não depende de Deus, não depende da história. Depende apenas de você renovar essa escolha a cada dia. Essa liberdade é pesada, porque não pode ser delegada, mas é também absoluta, porque não pode ser retirada. No final, o absurdismo não ensina como encontrar sentido, mas como viver sem ele, sem se destruir. Ele não promete paz, mas oferece coerência. Não promete felicidade, mas oferece dignidade. Continuar caminhando, mesmo sem resposta, é o gesto que resume toda essa filosofia. Não como teimosia cega, mas como fidelidade lúcida à própria experiência de estar vivo. O universo não responde, e ainda assim o homem fala. O universo não justifica, e ainda assim o homem age. O universo não promete, e ainda assim o homem ama. Esse ainda assim, é o núcleo do absurdismo. Não é resignação, não é esperança, é presença. Presença total, consciente, sem anestesia. E talvez seja exatamente isso que transforma uma vida sem sentido em uma vida que, mesmo sem explicação, merece ser vivida até o fim.